Muito boa noite a todos. É um prazer, uma vez mais, estar com os amigos, os irmãos da Sociedade Espírita Jesus, que gentilmente nos convidam para essas conversas amistosas, fraternas. E como é de praxe, gostaríamos de convidar os irmãos para abrir nossos trabalhos através de uma prece. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti, pedindo aconchego, amparo, proteção, auxílio, para que os benfeitores amigos nos protejam, nos amparem, nos intuam, velem por nós nessa noite, que possamos tirar o máximo de proveito desse nosso encontro e termos a serenidade, o discernimento, a intuição de aplicarmos essas informações, esses conceitos na nossa vida diária. Que os benfeitores amigos nos amparem, que a espiritualidade maior nos proteja, que Jesus nos guie e que o nosso Criador nos ilumine nessa noite. Que assim seja. Então, o trabalho, o tema escolhido na noite de hoje foi do livro Fonte Viva, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Emmanuel, benfeitor de Chico, né, nosso guia, nosso modelo a respeito de mediunidade, que muito nos ensina, que muito nos trabalha, muito nos educa, muito nos auxilia. Emmanuel é o benfeitor do médium Francisco Cândido Xavier. Então, para a nossa conversa de hoje, nós trouxemos uma singela apresentação, onde nós trazemos o título do nosso trabalho, da nossa conversa, que é Vivamos Calmamente, do livro Fonte Viva, capítulo 136. Aliás, Fonte Viva que dá o nome à coleção, composta por 5 livros, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Fonte Viva, e são livros assim muito utilizados dentro da doutrina espírita. Nós usamos no Evangelho no Lar, em reuniões doutrinárias, como leitura de reflexão, de meditação, de preparatória para alguma atividade. Então, são obras muito importantes, assim, muito presentes dentro do movimento espírita. Em especial, a que temos para hoje, tem como título Vivamos Calmamente. É um comentário que Emmanuel vai fazer em cima de um versículo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? A epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E nos diz Paulo, que procureis viver sossegado. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Então, é uma carta que Paulo vai escrever para essa comunidade, né, muito importante de Tessalônica, que tinha ali um núcleo cristão, que estavam passando por dificuldades. Então, é uma carta onde Paulo começa falando da vida, de como encarar a vida, principalmente com relação aos vícios, aos abusos do campo da sexualidade, aos excessos do campo do terreno do sexo, da importância do trabalho, né, de ser útil à sociedade, e ele termina falando de Deus, de Jesus, do retorno de Jesus para nos ensinar e nos elevarmos. Então, nesse trecho especificamente, que procureis viver sossegado, é um ensinamento que Paulo está dando a respeito da conduta ante a vida, né? Que era importante do trabalho, mas também não se deixar exclusivamente absorver pelo trabalho. E Emmanuel tece vários comentários a respeito desse versículo. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica,
mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, nos diz o benfeitor que viver sossegado não é mergulhar num eterno ócio, né? E que há pessoas que permanecem, né, por terem facilidades materiais, circunstanciais, sociais, né, num ócio, porque não precisam do trabalho, do labor, da atividade para ter suas necessidades básicas atingidas, conseguidas, né, alcançadas. Mas, no entanto, se vê torturada por aflições, por problemas emocionais, por problemas sentimentais. Então, ele diz viver calmamente não é, pois, dormir na estagnação. E que a paz, ela é alcançada na consciência tranquila para com a vida e que reside no trabalho bem executado, com base no auxílio ao semelhante e à sociedade dentro de um ponto de vista equilibrado. Segue o benfeitor. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criados por eles mesmos. Então, ele começa fazendo comparações. Olha, se a gente quer saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Práticas preventivas, cuidados e buscar o serviço de saúde na enfermidade, buscar um auxílio. Se a gente espera a colheita, é indispensável o plantio, a preparação, o esforço, a proteção, né? O trabalho com perseverança, com persistência e cuidado. Para garantir a fortaleza do nosso coração, do nosso emocional, contra o assédio das forças do mal, seja esse mal interior ou esse mal externo, é imprescindível, nos diz o benfeitor, que nós saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel com compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Compromissos assumidos antes de reencarnarmos com atividades, com pessoas, com espíritos que reencarnaram conosco, e compromissos assumidos hoje com a sociedade, com companheiros encarnados, em contextos nos quais estamos inseridos. Né? O progresso dos ímpios, né? O que é ímpio no sentido mais evangélico, mais bíblico, né? É aqueles que não se importam ou que desdenham de questões espirituais. Então, o progresso daqueles que não se importam com questões de espiritualidade. Ou o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno. Claro que esse inferno é metafórico, né? Entendendo por inferno uma situação ruim, desconfortável. É a porta do inferno criado por eles mesmos. E conclui o benfeitor Emmanuel: não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe, cada dia em favor de nós mesmos. Então, o benfeitor conclui que às vezes que é uma ilusão, às vezes, a gente querer estar, né, nesse sossego, nessa ausência de luta, que mais nos embrutece, que mais nos estagna, que mais nos deixa paralisado do que realmente nos faz evoluir. Mas que a gente deve buscar, né, uma vivência tranquila dentro desse trabalho, desse viver, desse laborar em prol do nosso progresso da coletividade. E termina, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe a cada dia em favor de nós mesmos.
né? Então, é viver calmamente, laborando em prol do nosso progresso e da coletividade. Fica mais fácil entender isso, esse pensamento, essa ideia de Emmanuel, quando a gente mergulha um pouquinho na visão espírita de trabalho. O que os benfeitores espirituais nos ensinam, nos explicam a respeito do trabalho, do labor? Porque o que trabalho tem a ver com religião, espiritualidade? Né? As pessoas perguntam, parecem coisas antagônicas, mas, na verdade, a nossa visão do trabalho sempre teve associado à visão religiosa que professamos ou à escola espiritual que nós pertencemos. O nosso conceito a respeito de trabalho sempre passou por um prisma da religiosidade, da religião. Quem trabalha muito bem isso é uma autora que até não é espírita, né? O sociólogo italiano, né, professor da Universidade de Roma de Sociologia do Trabalho, Domenico Di Masi, no seu livro Ócio Criativo, em diversas entrevistas, onde ele se manifesta muito a respeito do que ele chama de trabalho, ou a sociedade pós-industrial. Mas o que nos interessa, assim, o que a gente vai usar um pouquinho para hoje, é o histórico que ele dá do trabalho associado à religião. E ele coloca que tanto a visão católica como a visão protestante, duas religiões muito presentes no nosso universo, falam de trabalho, interagiram com o trabalho durante muito tempo. Porque o trabalho, dentro da visão católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que é muito forte, muito presente na nossa cultura, ele está associado ao castigo, a uma punição. Porque lá dentro da teologia católica, quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles viviam num paraíso do Jardim do Éden, onde não precisava trabalhar, né? Corria leite e mel, né? Todas as necessidades eram satisfeitas. Mas, quando eles cometem o pecado original, eles são expulsos do paraíso dentro, né, da teologia católica. Eles são expulsos do paraíso e ali são punidos, são castigados. Agora, diz o anjo que foi incumbido de expulsá-los do paraíso, agora colherás o pão com o suor do teu rosto. Então, o trabalho passa a ser uma punição por um pecado, que a humanidade resgata até hoje. Então, o trabalho é um castigo. O trabalho, dentro da visão católica, ele é punitivo. Ele é uma punição divina ao homem. E tanto que o nome trabalho, né, uma das origens, não a única, vem de um instrumento de tortura horroroso chamado tripalho, que era uma ferramenta romana usada para uma morte bastante agonizante, cruel, a ponto da crucificação ser, né, um abrandamento dessa pena, ser mais misericordiosa do que o tripalho. Então, uma ferramenta tão cruel deu o nome, né, colaborou para que se criasse o nome do trabalho, para ver como é uma coisa desconfortável, desgostosa dentro da visão católica e punitiva. Tanto é que sempre que possível, né, nobres e religiosos não trabalhavam. Quem trabalhava era a classe mais pobre, né, os vilões, né, os plebeus, né, as pessoas que ocupavam as classes mais baixas, né, e que trabalhavam e sustentavam o clero e a nobreza. Então, essa plebe, né, que trabalhava, ela era convencida pela igreja de que esse trabalho seria recompensado na vida após morte, no além, onde haveria um descanso eterno. Então, dentro da visão católica, e nós brasileiros fomos criados, colonizados, melhor dizendo, bem no período da Contra-Reforma, né? No contragolpe, no esforço da igreja contra o avanço protestante, né? Temos essa influência muito grande dessa visão de trabalho e castigo. Tanto que a gente trabalha para poder se aposentar logo. Podia, né? Agora, com as recentes mudanças, nem tanto. Mas ainda é muito forte em nós,
essa ideia, essa visão do trabalho como castigo. Nos diz o historiador Domênico De Masi. E aí, esse mesmo sociólogo vai relatar uma mudança que vai ocorrer com a reforma protestante. Principalmente os calvinistas, aqueles que seguem a orientação de Calvino, né, vão mudar essa relação com o trabalho. O trabalho deixa de ser um castigo dentro da visão protestante e passa a ser uma virtude. Aliás, um dos pilares da virtude protestante, que é a capacidade dele de laborar, dele produzir bens, e a capacidade dele resistir às tentações. São os pilares que tornam o homem virtuoso, que tornam o homem importante aos olhos de Deus e da comunidade religiosa. Então, o trabalho, a capacidade de elaborar, de produzir, deixa de ser uma punição para ser uma virtude teológica, onde esse elemento vai ser recompensado, esse indivíduo vai receber recompensas não no céu, como era na questão católica, mas na terra mesmo, com bens, com riqueza, com muitos filhos, com importância, com poder. Então, essa visão, né, dos calvinistas vão fazer com que essas comunidades materialmente progridam de forma muito rápida no final da Idade Média, no começo da Idade Moderna e no acompanhamento, né, seguida à Revolução Industrial. E esse progresso, essa evolução, vai ser relatada por um dos fundadores da sociologia, Max Weber, né, que vai observar isso e ver que os países protestantes, né, praticamente Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, vão progredir materialmente, em comparação com países católicos como Itália, Espanha, Portugal, né, vão estagnar. Então, sempre nós temos a visão do trabalho muito próxima das nossas concepções religiosas. Então, temos o trabalho, castigo, punição, na visão católica, e o trabalho, a virtude, recompensa dos protestantes, né, que dá ao homem uma recompensa material na terra. E a doutrina espírita? Que visão que ela tem? Que visão que ela nos dá do trabalho? Ela nos dá uma visão diferente? Ela modifica um pouco esse pensamento? Sim. Né? No Livro dos Espíritos, no subitem necessidade do trabalho, Kardec vai perguntar aos espíritos superiores acerca da relação do homem com o trabalho e a importância, a natureza dele na nossa vida. Na questão 674, Kardec vai perguntar aos espíritos superiores: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? É uma lei natural ou é imposta ao homem? Ou é imposta por uma elite, por uma sociedade, por uma classe dominante? Aí os espíritos responderam: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. Então os espíritos já vão dizendo assim: olha, é uma lei da natureza, é uma necessidade. Mas a sociedade civilizada obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as necessidades e seus prazeres. Quer dizer, essa sociedade de consumo, né, nos obriga a trabalhar mais para nós adquirirmos bens e lazer que essa mesma sociedade nos estimula a adquirir, a ter, para nos dar uma aparente sensação de felicidade. Aí os espíritos, Kardec continua perguntando aos espíritos: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Olha, Kardec está perguntando isso por volta de 1857, né, no epicentro da Revolução Industrial. E os espíritos responderam: não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha a dimensão dessa resposta dos espíritos.
Primeiro, o trabalho são só as ocupações materiais, e o que, que eles querem entender por isso, né? Num período bem no meio da Revolução Industrial. É a produção de bens materiais? É o operário? Só trabalho é o trabalho do operário, daquele que trabalha na indústria, na manufaturação de bens? Na manufaturação de bens? Não, responderam os espíritos. Não. A questão de trabalho é mais ampla. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o pintor, como hoje que mudou o enfoque a produção de serviços, né? O trabalho de serviços, trabalho na educação, trabalho nas artes, trabalho religioso, o trabalho envolvendo a família. Então, tudo aquilo que é útil é trabalho. Muito interessante, muito além da época, né? Muito à frente do seu tempo. Mas também no meio da questão ele fala assim, o espírito também trabalha como o corpo. Então, Kardec, os espíritos nos preparam para um entendimento que já muda a visão do trabalho. O trabalho não é castigo, é uma necessidade, é uma lei natural. E também não é para nos dar recompensas materiais na Terra. Ele é para nos fazer evoluir e progredir. E não é só o encarnado que trabalha, porque o espírito também trabalha. Então, desencarnados, retornando à pátria espiritual, cessando a nossa vida física, lá também existe o labor, existe o trabalho. Em atividades que sequer podemos imaginar. As ocupações, as atribulações, as atividades dos espíritos são tão diversas e muitas incompreensíveis para nós. Sendo que o trabalho é uma atividade constante do espírito, estando ele encarnado ou desencarnado. E arremata os espíritos superiores na questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? E eles responderam, é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Olha só, é uma expiação, quer dizer, o homem trabalha para resgatar, se autoeducar, corrigir débitos do passado, mas também para aperfeiçoar a sua inteligência. E quando fala de inteligência, aí a gente vê a profundidade do ensino dos espíritos, porque não é inteligência só lógica matemática, é a inteligência ampliada que hoje nós temos através do conceito de inteligências múltiplas do Gardner, onde a inteligência não é só lógica matemática, a capacidade de resolver cálculos, equações. Não, ela é múltipla. Ela é social, ela é artística, ela é espiritual, ela é interna, voltada para o autoconhecimento, ela é externa na nossa inteligência de relacionamento. Então, ela é múltipla. Existem vários tipos de inteligência e todas elas podem ser desenvolvidas laborando, trabalhando no plano físico e também no plano espiritual. E seguem os espíritos. Perdão. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. E conclui, ao franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas sempre há trabalho. Então não existe inatividade, tanto no plano espiritual como no plano físico. Então a visão espírita do trabalho, ele não é castigo, nem é uma virtude para nos recompensar na Terra materialmente. Ele é uma lei natural que visa o nosso autoaperfeiçoamento, o nosso crescimento, nosso desenvolvimento intelectual e o progresso do globo e da coletividade. Então, o trabalho, ele não se restringe somente à vida física. Não existe dentro da visão, tanto a visão católica como protestante, de que, cessada a vida física, entramos numa dimensão, num plano de descanso eterno. Não existe a inatividade para o espírito. Ele desencarna,
entra em perturbação, se adapta à vida espiritual com o auxílio dos desencarnados, entra em sintonia, se adapta a uma colônia, a uma coletividade no plano espiritual e inicia um novo ciclo de atividade e, posteriormente, de aprendizado. Então, essa visão do espírita do trabalho é muito interessante. Por isso, Emmanuel tem aquele comentário acerca da inatividade. Porque buscar fugir do trabalho é deixar de desenvolver a inteligência, é fugir do progresso e deixar de desenvolver uma relação solidária com o globo, com a coletividade, com os irmãos. Então, o trabalho é uma lei natural, mas o trabalho de uma maneira equilibrada, não o trabalho nessa visão calvinista, né? Ou na visão costumeira que nós temos hoje, onde as pessoas vivem para o trabalho, para o acúmulo de bens, para símbolo de status, relegando o descanso, o lazer, o contato com os familiares, a espiritualidade, buscando unicamente a produção e o acúmulo de bens. Essa visão do trabalho nos embrutece e não nos dá o aperfeiçoamento desejado. Há de ter um equilíbrio, há de viver calmamente, mas não de abandonar o labor. Tem um conto maravilhoso de Irmão X, chamado Mãos Enferrujadas, que pelo tempo não poderemos comentá-lo aqui na extensão, mas é um espírito que conseguiu, numa encarnação, não fazer nenhum tipo de atividade. Ele tinha facilidades econômicas, fugia da vida social, da educação dos filhos. Olha, ele conseguiu, numa encarnação, não fazer nada. E ele se encontra na espiritualidade, após o seu desencarne, na condição de um tetraplégico. Seus braços e pernas eram como se fossem antenas rígidas de concreto. E aí, socorrido após um tempo, veio o diagnóstico de benfeitores. O que o irmão tem são mãos enferrujadas. Aqueles que não trabalham durante a jornada terrena se encontram no plano espiritual, tal qual paraplégicos, tetraplégicos, na erraticidade, na vida espiritual. Então, o trabalho faz parte da nossa existência, do nosso viver. Porém, nós não precisamos entrar, aderir a esse modelo capitalista, esse modelo dessa sociedade industrial, onde o homem vive somente para o trabalho, buscando o acúmulo de bens, símbolo de status. O trabalho, sim, a busca a satisfação das nossas necessidades básicas, sim, mas um trabalho que nos faça progredir espiritualmente. Então, por isso é muito importante aos jovens que nos escutam e que aderem e que entendem, que professam o pensamento espírita, no seu planejamento de vida, já adentrarem, já planejarem a sua vida, entendendo que o trabalho não é sofrimento, ele deve ser prazeroso. O trabalho deve nos proporcionar felicidade e evolução, não somente acúmulo de bens, não somente status pessoal. O trabalho deve nos fazer evoluirmos em inteligência e em sentimento. Muitas das nossas angústias são provocadas por questões laborais, porque escolhemos mal, focamos em outros objetivos materiais, porque encaramos o trabalho de uma maneira equivocada, porque queremos fugir dele o mais rápido possível. O trabalho faz parte das leis naturais. Agora, o tipo de trabalho, o modelo, a forma,
em que nós laboraremos pode ser uma escolha nossa. De forma que, à medida que evoluímos, também as nossas relações de trabalho melhoram. Também a natureza desse trabalho. E Kardec vai perguntar aos espíritos mais à frente, e eles vão responder que à medida que os orbes progridem, os trabalhos se tornam menos material, menos penoso. Então, o trabalho é importante na nossa vida. E a doutrina espírita nos traz visões diferentes, um pouco não, né? Bastante diferente a respeito das outras concepções que temos de trabalho. E para encerrar, gostaríamos de deixar aos irmãos essa mensagem do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Vida feliz. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz peso negativo na economia da sociedade. Trabalho é vida. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, do livro Vida Feliz. Então, que possamos todos trabalharmos, mas trabalharmos para evoluirmos, crescermos espiritualmente, nos melhorarmos, progredirmos em virtude, em elevação. Muita paz a todos, que a espiritualidade nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti nessa oração, agradecendo o trabalho, o labor que nos oferta, que direciona a nós. Que possamos trabalharmos para um mundo melhor, trabalharmos para uma sociedade mais justa, trabalharmos para o progresso material que se derrame igualmente para todos, corrigindo injustiças, distorções, desigualdades. Possamos trabalhar para uma sociedade em que tenhamos mais tempo para o espiritual, para o lazer, para a elevação. Que possamos trabalhar para um mundo sem doenças e enfermidades, onde todos possamos aproveitar o máximo do tempo possível na nossa encarnação. E assim, trabalhando para o bem de todos, alcançaremos o progresso de nós mesmos. Com a permissão do alto, de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, pedimos a permissão de darmos por encerrado nossa conversa da noite de hoje. Que assim seja. Um abraço aos nossos irmãos queridos e muita paz a todos.